Ela discutiu com um milionário em uma loja de roupas. Agora ele não consegue tirá-la de seus pensamentos. Antes de começar, comenta aí de qual cidade ou país você está assistindo. Amo ver como nossas histórias cruzam fronteiras. Nina Duarte estava tendo o pior dia da sua vida de 22 anos quando decidiu entrar na boutique mais cara do shopping. Não porque pudesse comprar alguma coisa. Deus sabia que com seu salário de estagiária, mal dava para pagar o aluguel do apartamento que dividia com 3 amigas, mas porque precisava usar o banheiro urgentemente, e aquela loja tinha fama de ter os banheiros mais limpos do centro comercial. O que ela não esperava era encontrar um homem de terno impecável discutindo com a vendedora sobre um vestido. Não, não e não! Gritava Nina, sem conseguir se conter ao ouvir a conversa. Esse vestido é completamente inadequado para uma mulher que trabalha. Como vocês podem sugerir uma peça tão machista? O homem se virou, surpreso. Era alto, tinha cabelos escuros perfeitamente alinhados e olhos que pareciam analisar cada detalhe do ambiente. Nina notou que ele usava um relógio que brilhava mais que o lustre da loja, mas isso só aumentou sua irritação. Com licença? Perguntou ele, arqueando uma sobrancelha. Você estava falando comigo? Estava falando para qualquer pessoa com 2 neurônios funcionando, replicou Nina, gesticulando dramaticamente. Aquele vestido que vocês estão escolhendo é um insulto à inteligência feminina. Decote até o umbigo, comprimento que mal cobre as coxas. Isso não é roupa para uma mulher séria. A vendedora, uma senhora de uns 50 anos com expressão de quem já havia visto de tudo, interveio diplomaticamente. Senhorita, o senhor Ítalo estava escolhendo um presente para alguma bonequinha que ele mantém? Interrompeu Nina cruzando os braços. Típico, homens ricos acham que podem objetificar mulheres com roupas ridículas. Ítalo Pimentel ficou boquiaberto. Em seus 32 anos de vida, ninguém jamais havia falado com ele daquela forma. Como herdeiro de um império imobiliário, estava acostumado a reverências, não a bronças de uma jovem desconhecida que parecia ter saído de um furacão. Você não entendeu a situação, disse ele tentando manter a calma. Não estou comprando para nenhuma bonequinha. É para minha secretária. Ela vai a um evento corporativo e você acha que ela precisa se vestir como uma dançarina para ser levada a sério? Nina revirou os olhos. Meu Deus, que mentalidade retrógrada! Retrógrada! Repetiu Ítalo, sentindo a temperatura do seu temperamento subir. Escuta aqui, mocinha. Você não me conhece para... Não preciso conhecer. Nina estava claramente em modo de ataque. Conheço o tipo. Homem de terno caro, relógio brilhante, comprando roupas inadequadas para mulheres que provavelmente trabalham para você. É o estereótipo do machismo disfarçado de sofisticação. A vendedora olhava de um para o outro, como se assistisse a uma partida de tênis. Outros clientes começaram a se aproximar, curiosos com a discussão que estava ficando cada vez mais acalorada. Você está sendo completamente injusta, protestou Ítalo. Nem sabe do que está falando. Sei perfeitamente. Nina apontou para o vestido na vitrine. Aquilo ali é uma vergonha. Se sua secretária usar isso em um evento corporativo, vai ser vista como decoração, não como profissional. E o que você sugeriria, especialista em moda corporativa? Perguntou Ítalo com ironia. Nina olhou ao redor da loja, analisando as opções. Seus olhos pararam em um conjunto de blazer e saía lápis na cor cinza, elegante, mas conservador. Aquilo ali, apontou decisivamente. Elegante, profissional, mostra que ela é séria sem precisar esconder a feminilidade. Ítalo seguiu o olhar dela e teve que admitir que a escolha fazia sentido, mas estava irritado demais para conceder o ponto. E quem disse que você entende de moda corporativa? Está vestida como uma estagiária que ganha uma miséria, completou Nina, sem se importar. Pode falar, mas pelo menos não estou usando meu dinheiro para perpetuar estereótipos idiotas. Estereótipos? Ítalo estava perdendo a paciência. Você que está cheia de preconceitos, julgou tudo sobre mim em 2 minutos. 2 minutos foram suficientes. Nina cruzou os braços novamente. Homem rico provavelmente herdou tudo do papai, nunca trabalhou de verdade na vida, acha que dinheiro resolve tudo. Chega, explodiu Ítalo. Você não sabe nada sobre minha vida. Sei o suficiente, retrucou Nina.
E se você realmente se importasse com sua secretária como profissional, compraria aquele conjunto cinza em vez dessa... Essa o quê? Desafiou Ítalo. Essa fantasia de objeto sexual que vocês acham que as mulheres devem usar para agradar homens. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Todos na loja estavam olhando para eles, alguns sussurrando entre si. Nina de repente se deu conta de que havia gritado com um completo estranho em público. Ítalo respirou fundo, claramente tentando se controlar. Quando falou novamente, sua voz estava mais baixa, mas carregada de irritação. Sabe de uma coisa? Você tem razão sobre uma coisa. Eu vou comprar aquele conjunto cinza. Não porque você mandou, mas porque faz sentido. Mas quero que saiba que você é a pessoa mais presunçosa e mal educada que já conheci. E você é o homem mais arrogante e machista que já tive o desprazer de encontrar, respondeu Nina, pegando sua bolsa. Perfeito. Que bom que nos entendemos, disse Ítalo, virando-se para a vendedora. Por favor, embale o conjunto cinza no tamanho 40. Com prazer, Sr. Pimentel, respondeu a vendedora, claramente aliviada por a discussão ter acabado. Nina parou no meio do caminho para a saída. Pimentel? Como em Pimentel Incorporações? Exatamente, respondeu Ítalo, sem olhar para ela. Nina sentiu o sangue gelar. Pimentel Incorporações era uma das maiores empresas de construção civil do país. Ela havia acabado de gritar com um dos homens mais ricos e poderosos da cidade. Ótimo, murmurou para si mesma. Nina, você realmente se superou dessa vez. Mas em vez de se desculpar, ela ergueu o queixo e saiu da loja com toda a dignidade que conseguiu reunir. Não ia se rebaixar a pedir desculpas para um homem rico só porque ele tinha dinheiro. Ítalo a observou sair, completamente desconcertado. Em toda sua vida adulta, ninguém jamais havia falado com ele daquela forma. A maioria das pessoas fazia questão de agradá-lo, de concordar com tudo o que dizia, de tratá-lo como realeza. E ali estava uma jovem completamente desconhecida que o havia chamado de machista, arrogante e herdeiro mimado. E o pior era que algumas das acusações haviam acertado em cheio. Senhor Pimentel, a vendedora o chamou delicadamente. Gostaria que eu embalasse o conjunto? Sim, respondeu ele, ainda olhando para a porta por onde Nina havia saído. E sabe que mais? Ela estava certa. O vestido era inadequado mesmo. A vendedora sorriu. Ela parecia conhecer bem o assunto. Muito determinada. Determinada é uma palavra interessante para descrever o que acabou de acontecer, murmurou Ítalo. Enquanto esperava o embrulho, não conseguia parar de pensar na jovem que havia virado seu dia de cabeça para baixo. Nina. Ela havia se apresentado? Não. Havia sido rude demais para isso. Mas havia algo nela. A paixão com que defendera suas ideias, a coragem de enfrentar alguém claramente fora de sua liga social, a inteligência por trás da raiva. Pela primeira vez em anos, Ítalo se sentiu desafiado. E, surpreendentemente, isso não era de todo desagradável. Do lado de fora da loja, Nina caminhava rapidamente pelo shopping, com o coração ainda acelerado pela discussão. Não podia acreditar que havia perdido a linha daquela forma. Sua mãe sempre dizia que sua língua afiada um dia ia metê-la em problemas, e parecia que o dia havia chegado. Mas mesmo sabendo que havia sido grosseira, não conseguia se arrepender completamente. O homem realmente estava escolhendo uma roupa completamente inadequada, e sua atitude havia sido condescendente desde o início. Nina Duarte, murmurou para si mesma. Você acabou de brigar com um dos homens mais poderosos da cidade. Parabéns por mais uma decisão brilhante. Ela finalmente chegou ao banheiro que havia ido procurar originalmente, mas agora nem precisava mais. A adrenalina da discussão havia feito todos os seus problemas físicos desaparecerem temporariamente. Olhou-se no espelho e fez uma careta. Seus cabelos castanhos estavam desalinhados da correria do dia. Sua blusa simples estava amarrotada e ela parecia exatamente o que era, uma jovem trabalhadora que não tinha tempo nem dinheiro para se preocupar com aparências. Bem diferente do Sr. Ítalo Pimentel, com seu terno impecável e aparência de quem nunca havia tido um problema real na vida. Mas pelo menos tenho princípios, disse ao seu reflexo, ajeitando os cabelos. Saiu do banheiro decidida a esquecer o incidente. Tinha coisas mais importantes para se preocupar, como terminar o relatório que seu chefe esperava para o dia seguinte
e descobrir como ia pagar a conta de luz que estava atrasada. O que ela não sabia era que, enquanto voltava para a casa de ônibus, Ítalo Pimentel estava em seu carro de luxo, no trânsito da mesma avenida, pensando nela, e que essa não seria a última vez que se encontrariam. Na verdade, seria apenas o começo de uma história que nenhum dos dois esperava viver. Nina acordou na segunda-feira seguinte com a sensação de que havia esquecido algo importante. Levou alguns segundos para se lembrar do incidente na boutique, e quando a memória voltou, ela gemeu e puxou o travesseiro sobre a cabeça. "Por que eu tenho que ser tão bocuda?", murmurou no tecido abafado. "Por que você herdou isso da sua mãe?", gritou Camila, sua colega de apartamento da cozinha. "E agora levanta que você vai se atrasar." Nina saltou da cama ao ver o horário no despertador. Tinha exatamente 25 minutos para chegar ao escritório onde estagiava, e o trajeto de ônibus levava no mínimo 40 minutos. "Droga, droga, droga!", repetiu como um mantra enquanto escovava os dentes e tentava achar uma blusa limpa no armário bagunçado. 15 minutos depois, corria pela rua com um pedaço de torrada na boca e a bolsa pendurada no ombro de qualquer jeito. O ônibus estava chegando no ponto quando ela dobrou a esquina, e Nina fez uma corrida digna dos Jogos Olímpicos para alcançá-lo. Conseguiu entrar no último segundo, ofegante e com os cabelos completamente desalinhados. O veículo estava lotado, como sempre no horário de rush, e ela teve que se espremer entre um senhor que cheirava a aftershave forte demais e uma mulher que falava ao telefone, como se estivesse gritando para alguém do outro lado do país. Foi quando o ônibus fez uma curva mais brusca que Nina perdeu o equilíbrio e foi atirada direto contra o passageiro à sua frente. "Desculpa, eu..." Começou a se desculpar, levantando o olhar, e se deparou com os mesmos olhos que havia enfrentado na boutique 3 dias antes. Ítalo Pimentel estava ali, no ônibus público, usando um terno que parecia ter saído direto da capa de uma revista, olhando para ela com uma expressão de surpresa que provavelmente espelhava a dela própria. "Você tem que estar brincando comigo", murmurou Nina. Bem", disse Ítalo com um meio sorriso que não chegava aos olhos. "Se não é a especialista em moda corporativa. O que você está fazendo aqui?", perguntou Nina, completamente confusa. "Homens como você não andam de ônibus. Homens como eu..." Ele arqueou a sobrancelha. "Que tipo de homem eu sou exatamente?" Nina sentiu as bochechas esquentarem. Ali estava ela novamente, fazendo generalizações sobre alguém que mal conhecia, mas não ia admitir isso. "O tipo que tem motorista particular e carro com ar-condicionado", respondeu, tentando soar firme, apesar de estar claramente constrangida. "Meu carro está na oficina", explicou Ítalo, com uma paciência que surpreendeu a si mesmo. "E meu motorista está de férias. Acredita ou não, sei usar transporte público. Desde quando? Desde que decidi que seria uma experiência interessante ver como a outra metade vive." Nina o encarou, tentando detectar sarcasmo na resposta. Mas ele parecia sincero, o que a confundiu ainda mais. O ônibus fez outra curva, e desta vez foi Ítalo quem perdeu o equilíbrio, se apoiando na barra bem próximo a ela. Nina sentiu o cheiro do perfume dele, algo caro e masculino, que fez seu estômago dar voltas estranhas. "Com licença", murmurou ele, reajustando a posição. "Não tem problema", respondeu Nina, tentando ignorar o fato de que agora estavam praticamente colados um no outro. Um silêncio constrangedor se instalou entre eles, quebrado apenas pelos ruídos típicos do trânsito matinal e pelas conversas dos outros passageiros. Nina fingiu estar interessadíssima na paisagem da janela, enquanto Ítalo checava o celular insistentemente. "Seu escritório fica no centro?", perguntou ele de repente. "Por que quer saber?" Nina se virou para ele, imediatamente na defensiva. "Simples curiosidade. Este ônibus vai para o centro empresarial." "Ah!" Nina se sentiu idiota por ter soado tão agressiva. "Sim, trabalho num escritório de advocacia perto da Praça Central." "Qual escritório?" "Martins, Oliveira, em Associados." Ítalo ficou em silêncio por um momento, e Nina notou uma expressão estranha cruzar seu rosto. "Conhece?", perguntou ela. "Conheço", respondeu ele, mas não elaborou. O que Ítalo não disse foi que Martins, Oliveira, em Associados, era o escritório que cuidava de todos os assuntos legais da Pimentel Incorporações. Ele estava naquele exato momento
a caminho de uma reunião com o sócio sênior, Dr. Martins. E você? Perguntou Nina, tentando ser educada. Onde trabalha? Tenho um escritório no centro também, respondeu Ítalo, tecnicamente não mentindo. O ônibus parou bruscamente e o motorista anunciou: Praça Central, último ponto. Nina suspirou aliviada. Finalmente poderia sair daquela situação constrangedora. Bom, foi interessante encontrar você novamente, disse ela, começando a se mover em direção à porta. Igualmente, respondeu Ítalo, seguindo-a. Eles desceram juntos e caminharam na mesma direção por alguns metros antes que Nina percebesse que ele estava seguindo o mesmo caminho que ela. Você não disse que trabalhava no centro? Perguntou ela, parando abruptamente. Disse, e é verdade. Mas você está indo na mesma direção que você, aparentemente. Nina estreitou os olhos. Você está me seguindo? Por que eu faria isso? Perguntou Ítalo, genuinamente curioso sobre que resposta ela daria. Não sei. Talvez para se vingar da discussão na loja. Ítalo riu. Uma risada genuína que transformou completamente sua expressão. Você tem uma imaginação muito fértil. Estou simplesmente indo trabalhar. Ah, Nina se sentiu idiota novamente. Desculpa, é que você não confia em mim, completou Ítalo. Não posso culpá-la, considerando como nos conhecemos. Eles retomaram a caminhada, agora num silêncio menos constrangedor. Nina olhava discretamente para ele, notando detalhes que havia perdido durante a discussão na loja. Ele era realmente bonito, de um jeito elegante e clássico, e havia algo diferente nele hoje. Parecia menos arrogante, mais humano. Posso perguntar uma coisa? Disse Ítalo de repente. Pode tentar. Por que você ficou tão brava na loja? Não estava apenas defendendo princípios feministas, havia algo pessoal ali. Nina parou de andar novamente, dessa vez claramente irritada. Por que você quer saber? Curiosidade genuína. Ah, curiosidade. Nina riu sem humor. Deixa eu adivinhar. Você nunca conheceu uma mulher que não se impressionasse com seu dinheiro e status, então agora quer entender a aberração. Não é isso, protestou Ítalo. É que você estava realmente apaixonada pelo assunto. Não era apenas birra. Havia convicção real. Nina o estudou por um momento, procurando sinais de que ele estava zombando dela, mas sua expressão parecia sincera. Se você realmente quer saber, disse ela finalmente, é porque já trabalhei em lugares onde mulheres eram julgadas pela aparência em vez da competência. Vi colegas talentosas serem ignoradas porque não se vestiam de forma atraente o suficiente, e outras serem promovidas apenas porque agradavam aos chefes homens. E isso aconteceu com você? Aconteceu com uma amiga minha. Nina desviou o olhar. Ela era brilhante, mas perdeu uma promoção para alguém menos qualificada porque se recusou a usar roupas mais femininas para as reuniões. Ítalo absorveu a informação em silêncio. E você achou que eu estava perpetuando esse tipo de comportamento? Não achei. Tenho certeza de que estava. E se eu dissesse que você estava errada? Diria que você não tem consciência dos próprios preconceitos. Eles haviam chegado ao prédio onde Nina trabalhava. Ela parou em frente à entrada, esperando que ele continuasse caminhando. Mas Ítalo também parou. Esse é meu prédio, disse Nina, apontando para a placa. Eu sei, respondeu Ítalo, com um sorriso que ela não conseguiu interpretar. Como assim, você sabe? Em vez de responder, Ítalo entrou no prédio à frente dela. Nina o seguiu completamente confusa e assistiu enquanto ele cumprimentava o porteiro pelo nome e se dirigia ao elevador como se fosse dono do lugar. Ítalo, chamou ela, alcançando-o. O que está acontecendo? Eu tenho uma reunião no 15º andar, explicou ele, apertando o botão do elevador. 15º andar? Nina sentiu o sangue gelar. Mas o 15º andar é onde fica Martins, Oliveira em Associados, completou Ítalo. Eu sei. O elevador chegou e abriu as portas. Ítalo entrou e segurou a porta para ela. Você vem? Nina entrou no elevador como se estivesse em transe. Sua mente estava tentando processar a informação de que o homem com quem havia brigado na boutique, que havia encontrado por acaso no ônibus, estava agora indo para o mesmo prédio onde ela trabalhava, para uma reunião com o escritório de advocacia onde ela estagiava. Que andar? Perguntou Ítalo, com a mão sobre o painel. 15º, murmurou Nina, ainda em choque. Coincidência interessante, comentou Ítalo enquanto o elevador subia.
Isso não é coincidência, disse Nina virando-se para ele. Você planejou isso, descobriu onde eu trabalho e... Nina, interrompeu Ítalo, usando seu nome pela primeira vez. Eu nem sabia seu nome até agora. Como poderia ter planejado isso? Então, como... Pimentel Incorporações usa os serviços de Martins, Oliveira em Associados há 5 anos, explicou ele calmamente. Tenho reunião mensal com o Dr. Martins toda primeira segunda-feira do mês. Esta reunião estava marcada há 3 semanas. Nina se apoiou na parede do elevador, sentindo-se tonta. Você está dizendo que foi realmente uma coincidência. Uma coincidência muito improvável, mas ainda assim uma coincidência. O elevador chegou ao 15º andar com um suave ding. As portas se abriram, revelando a recepção familiar do escritório onde Nina trabalhava há 6 meses. Senhor Pimentel, exclamou Dona Márcia, a recepcionista. Que bom vê-lo. Dr. Martins está esperando o senhor na sala de reuniões. Obrigado, Dona Márcia, respondeu Ítalo educadamente, antes de se virar para Nina. Então, nos vemos por aí. Espera. Nina o chamou antes que ele se afastasse. Isso é real? Você realmente tem negócios aqui? Muito real, confirmou Ítalo. E agora, se me der licença, estou atrasado para uma reunião muito importante. Nina o assistiu caminhar em direção ao corredor que levava às salas dos sócios, cumprimentando outros funcionários pelo nome, claramente familiarizado com o ambiente. Nina? Dona Márcia a chamou. Tudo bem, querida? Você está pálida. Estou ótima, mentiu Nina. Dona Márcia, há quanto tempo o senhor Pimentel é cliente aqui? Oh, anos, querida. É um dos nossos clientes mais importantes. Homem muito educado, sempre muito respeitoso com todos. Por que pergunta? Só curiosidade, murmurou Nina, ainda processando as informações. Ela caminhou até sua mesa como se estivesse no piloto automático, cumprimentou seus colegas mecanicamente e ligou o computador sem realmente ver a tela. Ítalo Pimentel não havia mentido, não havia planejado o encontro. Era realmente uma coincidência impossível, daquelas que só aconteciam em filmes românticos ruins. E o mais perturbador de tudo, ele a havia tratado com educação e paciência, mesmo depois da forma grosseira como ela havia falado com ele na loja. Nina passou o resto da manhã tentando se concentrar no trabalho, mas sem sucesso. Cada vez que ouvia vozes no corredor, se perguntava se era ele. Quando finalmente viu Ítalo passar pela recepção na hora do almoço, ela fingiu estar ocupada demais para notar. Mas notou como ele acenou educadamente para Dona Márcia, como agradeceu ao segurança que segurou a porta, como parecia genuinamente agradável com todos. Talvez, apenas talvez, ela tivesse julgado mal o senhor Ítalo Pimentel, e essa possibilidade a incomodava mais do que gostaria de admitir. Nina passou a semana inteira evitando qualquer lugar do escritório onde pudesse encontrar Ítalo, não que ele aparecesse frequentemente. Doutor Martins havia mencionado casualmente que as reuniões eram mensais, mas ela não queria correr o risco de mais um encontro constrangedor. Sua estratégia funcionou perfeitamente até sexta-feira à tarde, quando o Dr. Martins a chamou em sua sala. Nina, preciso que você me faça um favor, disse o advogado sênior, um homem de cabelos grisalhos e óculos de grau grosso. Tenho que entregar estes documentos para o senhor. Pimentel hoje ainda, mas minha reunião se estendeu e não vou conseguir ir à empresa dele antes do fechamento. Nina sentiu o estômago afundar. Não poderia mandar por malote? São documentos confidenciais que precisam ser entregues em mãos. Você poderia levar para ele? É só descer a rua na Pimentel Incorporações. Claro, Dr. Martins. Nina não podia recusar uma solicitação direta do chefe. Ótimo. Peça para falar diretamente com ele. Estes papéis são sobre a aquisição do terreno da Zona Norte. Muito sigiloso. 15 minutos depois, Nina estava na frente do prédio mais imponente da avenida, com uma pasta de documentos nas mãos e o coração batendo como se estivesse prestes a enfrentar um leão. O lobby da Pimentel Incorporações era tudo o que ela esperava. Mármore reluzente, lustres de cristal e um ar de importância que fazia pessoas como ela se sentirem pequenas. A recepcionista, uma mulher loira impecavelmente vestida, a olhou dos pés à cabeça com evidente desdém. Posso ajudá-la? Perguntou em tom que claramente sugeria que duvidava que pudesse. Preciso falar com o Sr. Ítalo Pimentel.
Sou do escritório Martins, Oliveira em Associados e tenho documentos para entregar, disse Nina, tentando soar profissional. O Sr. Pimentel está em reunião. Pode deixar os documentos comigo que eu entrego. Preciso entregar pessoalmente, doutor. Martins foi bem específico sobre isso. A recepcionista suspirou dramaticamente. Vou ver se ele pode atendê-la. Qual é seu nome? Nina Duarte. A mulher pegou o telefone e discou uma extensão. Senhor Pimentel, tem uma Nina Duarte aqui da advocacia? Sim, senhor. Entendi. Ela desligou e olhou para Nina com curiosidade mal disfarçada. Ele vai descer para vê-la. Pode aguardar ali. Nina se dirigiu para a área de espera, um conjunto de sofás de couro que provavelmente custavam mais que seu salário anual. Sentou-se na ponta de uma poltrona, com a pasta de documentos firmemente agarrada no colo. Alguns minutos depois, o elevador se abriu e Ítalo apareceu. Vestia um terno diferente, mas igualmente impecável, e Nina notou que ele parecia genuinamente surpreso em vê-la. Nina, cumprimentou ele, aproximando-se. Não esperava encontrá-la aqui. Doutor, Martins pediu para eu entregar estes documentos, explicou ela, levantando-se e estendendo a pasta. São sobre a aquisição da Zona Norte. Ah, sim, estou esperando por eles. Ítalo pegou a pasta, mas não a abriu. Obrigado por trazer pessoalmente. Não foi problema, mentiu Nina. Bem, agora que entreguei... Nina, espera. Ítalo a interrompeu quando ela fez menção de sair. Posso te oferecer um café ou um refrigerante? Você veio até aqui... Não precisa. Nina balançou a cabeça rapidamente. Tenho que voltar para o escritório. 5 minutos, por favor. Gostaria de conversar sobre nosso encontro na loja. Nina hesitou. Parte dela queria sair correndo dali, mas outra parte estava curiosa sobre o que ele tinha a dizer. Tudo bem, concordou relutantemente. 5 minutos. Ítalo a conduziu até uma sala de reuniões menor no térreo, com paredes de vidro que ofereciam privacidade sem isolamento total. Ele pediu café para a secretária e se sentou à mesa de frente para Nina. Primeiro, começou ele, quero me desculpar pela forma como reagi na boutique. Você estava certa sobre o vestido ser inadequado. Nina piscou, surpresa. Você está se desculpando? Estou. E quero explicar o contexto. Minha secretária Fernanda vai a um evento corporativo na próxima semana. Ela me pediu ajuda porque não tem muita experiência com esse tipo de ocasião e estava nervosa com a roupa. Eu, honestamente, não faço ideia de moda feminina. E por que não perguntou para ela o que ela queria usar? Perguntei. Ela disse que não sabia e pediu para eu escolher algo apropriado e elegante. Quando cheguei na loja, a vendedora sugeriu aquele vestido dizendo que era o que as executivas jovens estão usando. Nina se sentiu um pouco boba. Ah, você estava absolutamente certa. O conjunto cinza que você sugeriu era muito mais apropriado. Aliás, Fernanda adorou. Disse que se sentia profissional e confiante. Que bom, murmurou Nina, não sabendo bem o que dizer. A secretária trouxe o café e eles ficaram em silêncio por um momento. Nina mexia nervosamente na xícara enquanto Ítalo a observava. Posso fazer uma pergunta? Disse ele finalmente. Pode. Por que você assumiu o pior sobre mim? Não estou criticando, só genuinamente curioso. Nina suspirou. Porque na minha experiência, homens ricos em posições de poder geralmente tratam mulheres como objetos ou decoração. E quando te vi escolhendo aquele vestido ridículo, confirmou seus preconceitos. Exato, Nina o encarou. Mas talvez eu tenha sido precipitada. Talvez nós dois tenhamos sido precipitados, concordou Ítalo. Eu também fiz julgamentos sobre você. Que tipo de julgamentos? Achei que você era só mais uma pessoa tentando chamar atenção, causando drama em público. Não percebi que estava defendendo algo em que realmente acredita. Nina sentiu uma pontada de culpa. Eu realmente fui grosseira. Desculpa por isso. Apologia aceita. E a minha? Também aceita. Eles sorriram um para o outro, e Nina notou que Ítalo tinha um sorriso realmente bonito quando era genuíno, não aquele meio sorriso arrogante que havia visto antes. Então, disse Ítalo, agora que nos entendemos, posso perguntar mais sobre você? Além do fato de que trabalha na advocacia e tem opiniões muito fortes sobre moda corporativa, o que quer saber? Você estudou direito? Administração. Ainda estou terminando, na verdade. Faço faculdade à noite e trabalho durante o dia. Deve ser puxado. Nina deu de ombros.
Mas é a única forma de conseguir pagar os estudos. Minha família não tem condições de me bancar. Ítalo assentiu, e Nina notou que ele não fez nenhum comentário condescendente sobre sua situação financeira. Ponto para ele. E você sempre quis trabalhar com administração? Na verdade, sempre sonhei em ter meu próprio negócio. Algo pequeno, talvez uma consultoria para pequenas empresas. Ajudar pessoas que estão começando. Que tipo de consultoria? Nina sentiu-se animada ao falar sobre seus planos. Organização administrativa, principalmente. Você não faz ideia de quantos pequenos negócios falham porque os donos não sabem lidar com a parte burocrática. Eles são ótimos no que fazem. Cozinhar, costurar, consertar coisas, mas se perdem nos aspectos administrativos. Já pensou em como começar? Primeiro preciso terminar a faculdade e juntar dinheiro. Talvez em uns 5 anos. Por que esperar tanto? Nina riu. Porque preciso de dinheiro para investir, experiência para oferecer e tempo para me dedicar. Não posso simplesmente largar tudo e abrir um negócio. Claro que não, concordou Ítalo. Mas talvez haja formas de começar pequeno, paralelamente ao trabalho atual. Você fala como se fosse fácil. Não é fácil, mas também não é impossível. Nina o estudou. Você herdou a empresa do seu pai, não foi? Deve ser diferente quando você já nasce com a estrutura pronta. A expressão de Ítalo mudou ligeiramente. Na verdade, assumi a empresa quando meu pai ficou doente. E ela estava quase falindo. Sério? Sério. Meu pai era um excelente engenheiro, mas um péssimo administrador. Quando assumi, tivemos que demitir metade dos funcionários e recomeçar praticamente do zero. E como você conseguiu reverter a situação? Muito trabalho, algumas decisões difíceis e sorte. Principalmente trabalho. Ítalo olhou pela janela. Acho que é por isso que respeitei tanto sua atitude na loja. Você não tinha medo de lutar pelo que acredita, mesmo enfrentando alguém que você achava que tinha mais poder que você. Você acha que tenho coragem? Perguntou Nina, genuinamente surpresa. Acho que você é uma das pessoas mais corajosas que já conheci. Nina sentiu o rosto esquentar. Você mal me conhece. Conheço o suficiente para saber que você trabalha duro pelo que quer, que defende suas convicções e que não se intimida facilmente. São qualidades raras. Antes que Nina pudesse responder, o celular de Ítalo tocou. Ele olhou a tela e fez uma careta. Desculpa, preciso atender. É sobre a reunião das 5. Claro. Nina se levantou imediatamente. Eu já vou mesmo. Obrigada pelo café. Nina, espera. Ítalo se levantou também. Gostaria de continuar nossa conversa em outro momento. Talvez um jantar? Nina parou no meio do movimento de pegar a bolsa. Um jantar. Sim. Como amigos que estão se conhecendo melhor. Amigos? Para começar, disse Ítalo, com um sorriso que fez o estômago de Nina dar voltas. Eu preciso pensar, disse Nina, honestamente confusa. Claro, sem pressão, mas se mudar de ideia. Ítalo pegou um cartão de visita e escreveu algo no verso. Este é meu número pessoal. Nina pegou o cartão tentando ignorar a sensação estranha quando seus dedos se tocaram brevemente. Obrigada, murmurou. Obrigado por trazer os documentos, respondeu Ítalo. E por me dar uma chance de me explicar. Nina saiu da Pimentel Incorporações com a cabeça girando. Em menos de 1 hora, sua opinião sobre Ítalo Pimentel havia mudado completamente. Ele não era o homem arrogante e machista que ela havia imaginado. Era inteligente, trabalhador e, aparentemente, genuinamente interessado nela. Mas isso a assustava mais do que a irritava. Nina Duarte havia passado os últimos anos focada exclusivamente em seus estudos e carreira. Não tinha tempo nem energia para relacionamentos complicados. E algo lhe dizia que qualquer coisa envolvendo Ítalo Pimentel seria definitivamente complicado. Mas enquanto caminhava de volta para o escritório, não conseguia parar de pensar no sorriso dele, na forma como havia realmente escutado quando ela falou sobre seus sonhos, na sinceridade em sua voz quando se desculpou, e no convite para jantar que estava queimando um buraco no bolso da sua bolsa. Talvez, apenas talvez, complicado não fosse necessariamente uma coisa ruim. Nina passou o fim de semana inteiro olhando para o cartão de Ítalo, pegava-o, colocava-o de volta na bolsa, pegava novamente e assim sucessivamente. Suas amigas já estavam ficando irritadas com a indecisão. Pelo amor de Deus, Nina, exclamou Camila no domingo à noite, depois que flagrou a amiga olhando o cartão pela 10ª vez. Ou liga para ele ou joga esse cartão fora.
Essa agonia está me deixando nervosa. Não é tão simples assim, protesta Nina, guardando o cartão novamente. Por que não é simples? Perguntou Júlia, a terceira colega de apartamento, sem tirar os olhos da série que assistia na TV. Ele te chamou para jantar, você quer ir? Vai, pronto. Quem disse que eu quero ir? Seu comportamento obsessivo com esse cartão, respondeu Camila, se jogando no sofá ao lado dela. Conta aí, o que te assusta tanto nesse cara? Nina suspirou. Ele é diferente do que eu pensava, e isso me confunde. Diferente como? Inteligente, educado, trabalhador. Não é o playboy arrogante que eu imaginei. E isso é ruim por quê? Porque seria mais fácil se ele fosse arrogante. Aí eu podia continuar não gostando dele. Camila e Júlia trocaram um olhar e riram. Nina, disse Camila pacientemente, você gosta dele. Não gosto. Gosta sim. Está morrendo de medo porque ele é rico e você acha que vocês são de mundos diferentes. Não são de mundos diferentes? Perguntou Nina. Ele é herdeiro de uma empresa milionária e eu sou uma estagiária que divide apartamento com 3 pessoas. E daí? Júlia pausou a série para entrar na conversa. Se ele te chamou para sair é porque não se importa com essas diferenças. Ou é porque quer se divertir com a pobrezinha antes de se casar com alguma socialite. Nossa, que pessimista! Exclamou Camila. Você nem deu uma chance para o cara. Exato, concordou Júlia. Vai jantar com ele, vê como é, e aí decide. Qual o pior que pode acontecer? Eu posso me apaixonar por alguém completamente fora do meu alcance e sair com o coração partido, respondeu Nina honestamente. Ou, disse Camila, pode descobrir que vocês têm mais em comum do que imagina e ter uma história linda. Isso só acontece em filme. Vai ver, é por isso que sua vida está tão sem graça, provocou Júlia. Muito realismo, pouco romance. Nina fez uma careta para as amigas, mas no fundo sabia que elas tinham razão. Estava com medo, mas também curiosa, e a curiosidade estava vencendo o medo. Na segunda-feira de manhã, depois de uma noite mal dormida, Nina finalmente tomou coragem e mandou uma mensagem para Ítalo. Oi, é a Nina. Sobre o jantar. Ainda está de pé? A resposta veio em menos de 5 minutos. Claro, que tal hoje à noite? Conheço um lugar tranquilo onde podemos conversar. Nina olhou para a mensagem e respirou fundo antes de responder. Tudo bem. Que horas e onde? Te busco às 19h30. Qual seu endereço? Nina hesitou. Não tinha certeza se queria que ele soubesse onde morava. Não por desconfiança, mas porque ficaria constrangida com a diferença entre o apartamento simples que dividia e a vida luxuosa que ele provavelmente levava. Na verdade, prefiro encontrar você no restaurante. Pode me mandar o endereço? Claro, é o Bistrô Lavanda, na Rua das Flores, 847. Te vejo lá às 19h30? Perfeito. Até logo. Nina guardou o celular e só então se deu conta do que havia feito. Tinha um encontro com Ítalo Pimentel em menos de 12 horas, que não tinha absolutamente nada para vestir. O resto do dia passou em um borrão de ansiedade e preparativos. Nina conseguiu sair mais cedo do trabalho, fingindo uma dor de cabeça, que não estava longe da verdade, e correu para casa para mexer no guarda-roupa. Depois de 1 hora jogando roupas para todos os lados, ela e Camila chegaram à conclusão de que Nina realmente não tinha nada apropriado para um jantar em um lugar chamado Bistrô Lavanda. Empresta alguma coisa sua, pediu Nina desesperada. Nina, você tem 1,65 m, eu tenho 1,70 m. Minhas roupas vão ficar enormes em você. E agora? Agora você vai usar seu vestido preto básico, aquele cardigan bege e suas sapatilhas pretas. Vai ficar elegante e apropriada sem tentar parecer alguém que não é. Você acha? Acho. E sabe por quê? Porque se ele se interessou por você, foi pela Nina que usa roupas simples e anda de ônibus. Não precisa se transformar em outra pessoa. Nina olhou para o espelho depois de vestir a roupa sugerida por Camila. Estava simples, mas arrumada. Seus cabelos castanhos caíam soltos nos ombros, ela havia feito uma maquiagem leve e realmente parecia ela mesma. Só que uma versão mais cuidada. Está perfeita, disse Camila. Agora vai lá e se diverte. Nina chegou ao Bistrô Lavanda às 19h25, 5 minutos antes do horário marcado. O lugar era exatamente o que ela havia temido. Elegante, aconchegante e claramente caro. Mas não era ostensivo.
Tinha uma decoração refinada, mas acolhedora, com luzes suaves e mesas bem espaçadas que permitiam conversas privadas. Ela deu seu nome para o maître e foi conduzida a uma mesa próxima à janela. Ítalo ainda não havia chegado, o que lhe deu tempo para se acalmar e observar o ambiente. Com licença, uma voz familiar disse atrás dela. Esta mesa está ocupada? Nina se virou e viu Ítalo aproximando-se com um sorriso. Ele vestia uma camisa social clara sem gravata e um blazer. Elegante, mas não formal demais. Oi, disse ela levantando-se. Cheguei alguns minutos mais cedo. Eu também. Estava do lado de fora juntando coragem para entrar, admitiu ele puxando a cadeira para ela se sentar. Juntando coragem? Por quê? Porque não queria estragar nossa segunda impressão, respondeu Ítalo, sentando-se em frente a ela. Nina riu. Considerando como foi nossa primeira impressão, seria difícil piorar. Verdade. Temos apenas espaço para melhorar. O garçom se aproximou e eles pediram vinho e entraram no cardápio. Nina ficou aliviada ao ver que os preços, embora altos para seus padrões, não eram absurdos, e Ítalo não fez questão de pedir o prato mais caro da casa. Então, disse Ítalo depois que o garçom se afastou, me conta mais sobre você. Além do que já sei. O que você já sabe? Que você é corajosa, inteligente, trabalha duro, estuda à noite e tem sonhos de abrir sua própria empresa. É basicamente isso. Nina deu de ombros. Não sou muito interessante. Discordo totalmente. Me conta sobre sua família. Nina hesitou. Sua família era um assunto complicado. É só eu e minha mãe. Meu pai saiu de cena quando eu era pequena. Deve ter sido difícil. Foi. Mas minha mãe é incrível. Trabalhou em 2 empregos para me dar educação. Sempre me incentivou a estudar. Tudo que consegui foi por causa dela. Onde ela trabalha? É cozinheira em uma escola pública. Adora o que faz, mesmo ganhando pouco. Ítalo assentiu respeitosamente. Ela deve estar muito orgulhosa de você. Espero que sim. E você? Me conta sobre sua família. Meus pais são complicados. Ítalo mexeu o vinho na taça. Meu pai fundou a empresa, mas sempre foi muito rígido, muito focado no trabalho. Minha mãe é do tipo socialite, vive para eventos e aparências. Vocês são próximos? Não muito. Eles nunca entenderam por que eu quis realmente trabalhar na empresa em vez de só aproveitar os privilégios. Acham que sou maluco por passar 12 horas por dia no escritório. E por que você faz isso? Porque quero provar que mereço estar lá, que não sou só um herdeiro mimado. Nina o observou cuidadosamente. Isso é importante para você? Provar seu valor? Muito importante. Acho que é por isso que respeitei tanto sua atitude na loja. Você não se intimidou pelo meu status ou dinheiro. Me tratou como trataria qualquer pessoa. Para ser honesta, me irritei exatamente por causa do seu status, admitiu Nina. Assumi que você era um playboy mimado. E agora? Agora acho que você trabalha duro para compensar o fato de ter nascido privilegiado. Ítalo riu. Uma análise interessante. O jantar chegou e eles continuaram conversando sobre diversos assuntos. Nina ficou surpresa com o quanto tinham em comum, apesar das diferenças sociais. Ambos gostavam de filmes antigos, odiavam reality shows, adoravam ler e tinham opiniões semelhantes sobre vários temas. Posso fazer uma pergunta pessoal? Disse Ítalo quando estavam na sobremesa. Pode tentar. Por que aceitou jantar comigo? Na sexta-feira você parecia hesitante. Nina pensou na resposta honesta. Porque você me surpreendeu. Esperava arrogância e encontrei humildade. Esperava superficialidade e encontrei profundidade. E isso te assusta? Um pouco, admitiu ela. Seria mais fácil se você fosse o imbecil que eu pensava que era. Por que mais fácil? Porque aí eu podia continuar te ignorando em vez de isto. E o que é isto? Nina sentiu o rosto esquentar. Não sei ainda. Ítalo se inclinou ligeiramente sobre a mesa. Posso sugerir que descobrimos juntos? O coração de Nina acelerou. Ítalo, sem pressão, ele disse rapidamente. No seu tempo, no seu ritmo, mas gostaria muito de conhecê-la melhor. Nina olhou nos olhos dele e viu sinceridade genuína. Não havia jogos, não havia manipulação. Apenas um homem interessado em conhecê-la de verdade. Tudo bem, disse ela em voz baixa. Vamos descobrir juntos. O sorriso que iluminou o rosto de Ítalo poderia ter alimentado a cidade inteira com energia. Quando saíram do restaurante, ele insistiu em levá-la para casa. E Nina finalmente aceitou.
Durante o trajeto de carro, conversaram sobre música e Nina descobriu que ele tocava violão nas horas vagas. Sério? Ela se virou para ele impressionada. Você toca violão? Toco. É meu escape depois de dias difíceis no escritório. Que tipo de música? MPB, principalmente. Djavan, Chico Buarque, Caetano. Nossa, eu adoro Djavan. Qual sua música favorita dele? Flor de Lis. E a sua? Si. Você conhece? Nina começou a cantarolar a melodia e Ítalo se juntou a ela. Suas vozes se harmonizaram naturalmente e quando a música terminou, eles riram, ligeiramente constrangidos, mas felizes. Temos que fazer isso de novo, disse Ítalo quando pararam em frente ao prédio de Nina. O jantar ou o dueto no carro? Brincou ela. Os dois. Nina sorriu e abriu a porta do carro. Obrigada pela noite. Foi inesperadamente maravilhosa. Para mim também. Ítalo desceu do carro e caminhou até o lado dela. Nina? Sim? Posso te ligar amanhã? Pode. Ele se inclinou e beijou levemente sua bochecha. Um gesto simples, mas que fez Nina sentir borboletas no estômago. Até amanhã, murmurou ele. Até amanhã, respondeu ela entrando no prédio. Nina subiu as escadas com um sorriso idiota no rosto, completamente esquecida de todas as suas preocupações e medos. Pela primeira vez em muito tempo, estava genuinamente feliz. E isso, decidiu ela, era um bom começo. As próximas 2 semanas foram como um sonho para Nina. Ítalo ligava todos os dias, às vezes apenas para saber como havia sido seu dia, outras vezes para marcar encontros casuais. Eles almoçaram juntos 3 vezes, foram ao cinema 2 vezes e até fizeram um piquenique no parque municipal. Nina estava começando a se acostumar com a atenção, com as mensagens carinhosas e com a forma como Ítalo a fazia se sentir especial. Ele lembrava de pequenos detalhes de suas conversas, perguntava sobre seus estudos e genuinamente parecia interessado em sua vida. Você está brilhando, comentou Carla, uma colega do escritório, durante o intervalo para o café. Tem algum homem por trás desse sorriso permanente? Talvez. Nina sorriu, mexendo o açúcar no café. Vamos, conta. Quem é o sortudo? Antes que Nina pudesse responder, Dona Márcia se aproximou com uma expressão curiosa. Nina, querida, posso fazer uma pergunta indiscreta? Claro, Dona Márcia. Você está namorando o Sr. Ítalo Pimentel? Nina quase engasgou com o café. Por que pergunta isso? Porque ontem eu o vi esperando você na recepção e vocês saíram juntos. E hoje de manhã ele perguntou se você já havia chegado. Carla arregalou os olhos. Ítalo Pimentel? O empresário? Não estamos namorando, Nina disse rapidamente. Somos apenas amigos. Amigos? Dona Márcia arqueou uma sobrancelha. Querida, eu já vi muitas coisas neste escritório, e aquilo não era olhar de amigo. Gente, vocês estão exagerando. Nina tentou minimizar, mas sentia o rosto esquentar. Nina, Carla a puxou para um canto mais reservado. Você tem noção de quem é Ítalo Pimentel? Ele é um dos solteiros mais cobiçados da cidade. E daí? Como assim e daí? O homem é lindo, rico, inteligente e está interessado em você. Isso é como ganhar na loteria. Carla, para, por favor. Não é bem assim. Claro que é. Minha prima trabalha na área social da cidade. Sempre vê ele em eventos beneficentes. Dizem que é super educado e que nunca se envolveu em escândalos. Nina sentiu uma pontada de insegurança. Ele frequenta eventos sociais. Claro, é obrigação de gente como ele. Por quê? Nada, só curiosidade. Mas não era só curiosidade. Era a lembrança súbita de que Ítalo pertencia a um mundo que ela não conhecia, cheio de regras sociais e expectativas que ela nem imaginava. À tarde, quando Ítalo apareceu no escritório para buscá-la, Nina estava estranha. Tudo bem? Perguntou ele quando saíram do prédio. Você parece distante. Estou bem, mentiu Nina. Só um dia cansativo. Quer cancelar nosso jantar? Podemos remarcar. Não, está tudo bem. Só, posso perguntar uma coisa? Claro. Você vai a muitos eventos sociais? Ítalo pareceu surpreso com a pergunta. Alguns. Por quê? Que tipo de eventos? Jantares beneficentes, inaugurações, esse tipo de coisa. Faz parte do trabalho. Por que está perguntando? Nina hesitou. É que uma colega disse que você é conhecido nesses círculos e eu comecei a pensar que talvez não saiba tanto sobre sua vida quanto penso que sei. Nina. Ítalo parou de andar e se virou para ela. Você quer saber sobre minha vida?
Pergunte para mim, não para fofoqueiros do escritório. Não foram fofocas, foi só uma observação. Que tipo de observação? Que você é um dos solteiros mais cobiçados da cidade, disse Nina, sentindo-se idiota ao repetir as palavras de Carla. Ítalo riu. Sério, é isso que te incomoda? Um pouco, admitiu Nina, porque me faz pensar no tipo de mulher que você normalmente encontra nesses eventos. E eu definitivamente não sou esse tipo. E que tipo você acha que é? Sofisticadas, elegantes, que sabem se comportar em ambiente social. Nina, Ítalo pegou suas mãos. Você quer saber que tipo de mulher eu conheci nesses eventos? Superficiais, interesseiras e entediantes. Mulheres que só falam sobre quem está namorando quem, quanto custou sua bolsa nova, ou qual resort nas Bahamas tem o melhor spa. Mas elas fazem parte do seu mundo. E daí? Isso não significa que eu quero namorar uma delas. Nina o olhou, procurando sinais de mentira. Tem certeza? Absoluta. Você quer saber por que nunca me envolvi seriamente com nenhuma delas? Por quê? Porque nenhuma delas jamais discutiria comigo sobre moda corporativa em uma loja. Nenhuma delas trabalharia para pagar os estudos. Nenhuma delas teria coragem de me enfrentar se achasse que eu estava errado. Ítalo, nenhuma delas cantaria Djavan no meu carro ou ficaria genuinamente empolgada ao falar sobre seus sonhos profissionais. Nina sentiu os olhos marejarem. Você realmente pensa assim? Penso. E se você não acredita em mim, vou provar. Como? Vem comigo a um evento social. Vê como é meu mundo, conhece essas pessoas, e aí me diz se acha que eu preferiria estar com qualquer uma delas, em vez de com você. Nina sentiu o pânico se instalar. Ítalo, eu não posso ir a um evento social. Eu não tenho roupa, não sei me comportar. Claro que sabe. E roupa é o menor dos problemas. Para você é fácil falar. Nina, você tem mais classe e elegância natural do que qualquer mulher que frequenta esses eventos. Confia em mim? Nina o olhou, vendo a sinceridade em seus olhos. Confio em você. Não confio em mim. Então confia em nós dois. Que evento é? Um jantar beneficente no sábado, para arrecadar fundos para reformar escolas públicas. Nina piscou. Escolas públicas? Sim. É uma causa que sempre apoio, e pensei que você poderia se interessar considerando que sua mãe trabalha em uma escola pública. Nina ficou tocada. Ele havia lembrado desse detalhe sobre sua família. Você realmente quer que eu vá? Muito, mas só se você quiser, sem pressão. Nina respirou fundo. Tudo bem, vou. Sério, sério, mas você vai ter que me ajudar com tudo. Roupa, comportamento, o que falar. Ítalo sorriu e a beijou na testa. Vai ser perfeito, você vai ver. Nos dias seguintes, Nina se arrependeu da decisão pelo menos 15 vezes. Camila tentava tranquilizá-la, mas isso só piorava sua ansiedade. Nina, você está exagerando, é só um jantar. Um jantar com a elite da cidade. Gente que nasceu sabendo qual garfo usar para a salada. E daí? Você é inteligente, educada e interessante. O resto é só detalhes. Detalhes que podem me fazer passar vergonha. Na quinta-feira, Ítalo apareceu no escritório com uma surpresa. Vem comigo, disse ele. Temos uma missão. Que missão? Encontrar seu vestido para sábado. Nina parou. Ítalo, eu não posso deixar você comprar roupa para mim. Por que não? Porque não, é estranho. Estranho como? Como se você estivesse me comprando. Ítalo suspirou. Nina, se eu quisesse comprar alguém, você acha que escolheria uma mulher que discute comigo sobre tudo? Bem, vem, vamos só olhar. Se não gostar de nada, saímos. Relutantemente, Nina concordou. Eles foram a uma boutique elegante, diferente daquela onde se conheceram, e Nina ficou impressionada com o bom gosto de Ítalo. Que tal este? Ele mostrou um vestido longo preto, elegante, mas não extravagante. É bonito, admitiu Nina, mas deve custar uma fortuna. Não se preocupe com o preço. Se preocupe se você gosta. Ítalo, Nina, deixe eu fazer isso por você, por nós. É importante para mim que você se sinta confiante no sábado. Nina olhou o vestido. Era realmente lindo, clássico e elegante. Exatamente o tipo de peça que ela compraria se tivesse dinheiro. Posso experimentar? Claro! O vestido caía perfeitamente em Nina. Era elegante sem ser provocante, sofisticado sem ser pretensioso. Quando ela saiu do provador, a expressão no rosto de Ítalo disse tudo. Uau! Murmurou ele.
Fica bem. Você está deslumbrante. Nina se olhou no espelho. Pela primeira vez, conseguiu se imaginar em um evento social sem sentir pânico total. Tudo bem, disse ela, mas eu pago metade. Nina, é inegociável. Metade ou nada. Ítalo sorriu. Tudo bem, metade. Eles também compraram sapatos. Nina insistiu novamente em pagar metade, e Ítalo sugeriu que ela fosse a um salão na sexta-feira. Só para arrumar o cabelo e fazer as unhas. Nada extravagante. Você está planejando minha transformação completa? Estou planejando que você se sinta linda e confiante, que é exatamente o que você merece. Na sexta-feira à noite, depois do salão, Nina se olhou no espelho e mal se reconheceu. Seu cabelo estava em um coque elegante, sua maquiagem estava suave, mas sofisticada, e suas unhas estavam perfeitas. Meu Deus, disse Camila vendo a amiga, você está irreconhecível. É demais? Nina se preocupou. Está perfeita, elegante, sofisticada, mas ainda você. No sábado à noite, quando Ítalo chegou para buscá-la, Nina estava pronta, mas nervosa. Você está linda, disse ele, oferecendo o braço. Obrigada. Você também está muito elegante. Ítalo usava um smoking impecável, que o fazia parecer saído de um filme clássico de Hollywood. O evento era em um hotel 5 estrelas, e Nina sentiu as pernas bambas quando entraram no salão. Havia centenas de pessoas elegantemente vestidas, conversando e rindo enquanto garçons circulavam com bandejas de champanhe. Respira, murmurou Ítalo. Você está linda, e eu estou orgulhoso de estar aqui com você. Ítalo! Uma voz feminina aguda os interrompeu. Que surpresa vê-lo aqui! Nina se virou e viu uma mulher loira deslumbrante, vestindo um vestido que provavelmente custava mais que o salário anual de Nina, aproximando-se deles. Olá, Fernanda! Cumprimentou Ítalo educadamente. Não sabia que você viria hoje. E acompanhado. A mulher olhou Nina de cima a baixo, com um sorriso que não chegava aos olhos. Fernanda. Esta é Nina. Nina. Fernanda Cavalcante. Prazer, disse Nina, estendendo a mão. Igualmente, respondeu Fernanda, apertando brevemente a mão de Nina. E como vocês se conheceram? Por acaso, respondeu Ítalo. Nina trabalha com advocacia. Que interessante. Que tipo de advocacia? Na verdade, trabalho em um escritório de advocacia, mas estudo administração, esclareceu Nina. Ah, Fernanda sorriu condescendentemente. Que prático. Nina sentiu o sangue ferver, mas tentou manter a compostura. Fernanda estuda arte em Paris, explicou Ítalo claramente tentando mudar o rumo da conversa. Que maravilhoso, disse Nina. Deve ser uma experiência incrível. É, Fernanda se virou para Ítalo. Aliás, Ítalo, você tem que me contar sobre aquele projeto em Santorini. Ouvi dizer que vai ser fabuloso. Nina percebeu que Fernanda estava deliberadamente direcionando a conversa para assuntos que ela não conhecia, tentando deixá-la de fora. Desculpem, disse Nina educadamente. Vou buscar algo para beber. Eu venho com você, ofereceu Ítalo. Não precisa. Fico bem. Nina se afastou, tentando não demonstrar que estava se sentindo deslocada. Foi até o bar e pediu um suco, não confiando em si mesma com álcool. Primeira vez em um evento como este? Perguntou uma voz masculina ao seu lado. Nina se virou e viu um homem de uns 40 anos, bem vestido e de aparência simpática. É tão óbvio assim? Perguntou ela. Não óbvio. Apenas você parece alguém que está aqui por convicção, não por obrigação social. Como assim? A maioria das pessoas aqui vem porque tem que vir. Você parece genuinamente interessada na causa. Sou. Escolas públicas precisam de todo o apoio possível. Concordo completamente. Sou Roberto Mendes, diretor da Fundação Organizadora. Nina Duarte. É um prazer conhecê-lo. O prazer é meu. E posso dizer que sua paixão pela educação é refrescante. Não é comum encontrar pessoas aqui que realmente se importam com a causa. Nina se sentiu um pouco melhor. Talvez não fosse tão deslocada quanto pensava. Senhor Mendes! Ítalo apareceu ao lado deles. Que bom vê-lo. Ítalo estava conhecendo sua acompanhante, uma jovem muito interessante. Sim, ela é. Ítalo sorriu para Nina. Desculpa ter demorado. Fernanda é um pouco intensa. Sem problema, disse Nina. Mas Ítalo notou que algo havia mudado em sua expressão. Senhor Mendes, se me der licença, gostaria de apresentar Nina a algumas pessoas. Claro, foi um prazer conhecê-la, Nina.
Espero vê-la em futuros eventos. Quando se afastaram, Ítalo perguntou: Está tudo bem? Você ficou estranha depois que Fernanda apareceu. Estou bem, mentiu Nina. É só que ela deixou bem claro que eu não pertenço a este mundo. Fernanda é invejosa. Sempre foi. Invejosa de quê? De qualquer mulher que chame minha atenção. Vocês namoraram? Saímos algumas vezes há uns 2 anos. Nada sério. Nina assentiu, mas ainda se sentia desconfortável. Durante o resto da noite, notou os olhares curiosos, os sussurros quando passavam, as apresentações ligeiramente condescendentes. Ítalo foi atencioso e carinhoso, apresentando-a a todos como se fosse a pessoa mais importante do mundo, mas Nina não conseguia se livrar da sensação de que estava sendo julgada e considerada inadequada. Na volta para casa, ela estava silenciosa. A noite foi tão ruim assim? Perguntou Ítalo. Não foi ruim, foi esclarecedora. O que você quer dizer? Ítalo, você viu como aquelas pessoas olhavam para mim, como se estivessem tentando descobrir o que você estava fazendo comigo? Estavam curiosas, é normal. Não, não era só curiosidade, era julgamento, e eu entendo por quê. Nina, não, deixa eu falar. Eu tentei de verdade, mas não consigo fingir ser algo que não sou. E aquelas pessoas, elas sabem que eu não pertenço lá. Você está exagerando? Estou? Fernanda deixou bem claro que eu sou uma intrusa, e ela não estava errada. Ítalo parou o carro em frente ao prédio de Nina. Nina, você está se deixando intimidar por pessoas que não importam. Mas elas importam para você. São seu mundo, suas conexões profissionais, sua vida social. Minha vida social é o que eu escolho que seja. Por enquanto, disse Nina tristemente. Mas e quando a novidade passar? E quando você se cansar de ter que me defender ou me explicar? Isso não vai acontecer. Como você pode ter certeza? Ítalo a olhou intensamente. Porque eu estou me apaixonando por você. Nina sentiu o coração parar. O quê? Você me ouviu. E se você acha que vou deixar um bando de socialites invejosas estragar isso, está muito enganada. Ítalo, Nina, eu não quero aquele mundo. Quero você. Quero suas opiniões fortes, sua inteligência, sua coragem. Quero a mulher que me enfrenta quando acha que estou errado e que canta Djavan no meu carro. Nina sentiu lágrimas nos olhos. E se não for suficiente? E se eu não conseguir fazer parte da sua vida de verdade? Então vamos criar nossa própria vida, uma vida que funcione para nós dois. Nina o olhou, vendo a sinceridade em seus olhos, a vulnerabilidade em sua voz. Você realmente acha que pode funcionar? Acho que vale a pena tentar. E você? Nina respirou fundo. Acho que sim. Ítalo sorriu e se inclinou para beijá-la. Foi um beijo suave, cheio de promessas e possibilidades. Quando se separaram, Nina sorriu pela primeira vez na noite. Então vamos tentar, disse ela. Vamos tentar, concordou Ítalo. E pela primeira vez desde que entraram naquele salão elegante, Nina se sentiu no lugar certo. As semanas seguintes ao jantar beneficente foram como uma montanha-russa emocional para Nina. Por um lado, ela e Ítalo estavam mais próximos do que nunca. Ele havia declarado seus sentimentos. E ela, embora ainda não tivesse coragem de admitir em voz alta, sabia que também estava se apaixonando. Por outro lado, a realidade de namorar um dos homens mais ricos da cidade começou a criar situações que ela não havia antecipado. Nina, Dr. Martins a chamou em sua sala numa quinta-feira de manhã. Preciso conversar com você sobre algo delicado. Nina sentiu o estômago apertar. Claro, doutor. Martins, chegou ao meu conhecimento que você está envolvida romanticamente com o Sr. Ítalo Pimentel. Sim, senhor. Nina tentou manter a voz firme. Isso é um problema? Bem, tecnicamente não. Mas compreende que isso cria uma situação delicada? Pimentel Incorporações é um dos nossos maiores clientes. Entendo. Mas posso assegurar que nossa relação pessoal não interfere no meu trabalho. Tenho certeza de que não. Você sempre foi muito profissional. Mas algumas pessoas do escritório estão comentando. Nina sentiu as bochechas esquentarem. Que tipo de comentários? Nada malicioso, entenda. Apenas curiosidade sobre como isso pode afetar a dinâmica do escritório. Dr. Martins, se o senhor acha que devo me afastar dos casos da Pimentel Incorporações, não. Por enquanto, mantenha suas funções normais. Apenas seja discreta, certo? Claro. Quando saiu da sala, Nina estava irritada e confusa.
Ser discreta sobre o quê? Sobre ser feliz? Sobre namorar alguém? Que cara é essa? Perguntou Carla quando Nina voltou à sua mesa. Dr. Martins me chamou para conversar sobre o Ítalo. E aí, basicamente me pediu para ser discreta. Discreta como? Não sei. É isso que me irrita. Como se nossa relação fosse algo vergonhoso. Nina, ele não quis dizer isso. É só que o quê? Carla hesitou. É que algumas pessoas acham que você está se relacionando com ele por interesse. Nina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Quem está dizendo isso? Ninguém específico. São só comentários. Que tipo de comentários? Nina, deixa pra lá. São pessoas invejosas. Carla, me conta o que estão falando. Carla suspirou. Estão dizendo que é muito conveniente você namorar o cliente mais rico do escritório, que talvez você tenha se aproximado dele de propósito. Eles sabem que fomos nós que brigamos primeiro, não sabem? Que eu literalmente gritei com ele em uma loja? Sabem, mas mesmo assim, acham que sou uma interesseira. Nina, quem te conhece sabe que não é verdade, mas o estrago estava feito. Pelo resto do dia, Nina se sentiu observada, julgada. Cada conversa que parava quando ela se aproximava, cada olhar indireto, cada sussurro a fazia se sentir pior. Quando Ítalo ligou à tarde para marcar o jantar de sexta-feira, ela estava de péssimo humor. Tudo bem? Perguntou ele, notando o tom da voz dela. Não muito. O que aconteceu? Nada. Só um dia difícil. Quer conversar sobre isso? Não pelo telefone. Então vamos jantar e você me conta tudo. Mas quando chegou a sexta-feira, Nina havia decidido que precisava de um tempo para pensar. Ela ligou para Ítalo 1 hora antes do horário marcado. Ítalo, preciso cancelar o jantar de hoje. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Não, eu só preciso de um tempo. Um tempo para quê? Para pensar sobre isso tudo. Houve uma pausa. Nina, você está me dispensando? Não estou te dispensando. Estou pedindo um tempo. Por quanto tempo? Não sei. Nina, pelo menos me diz o que aconteceu. Anteontem estava tudo bem entre nós. É complicado. Então me explica a complicação. Nina respirou fundo. As pessoas no escritório estão falando que sou uma interesseira. Que estou namorando você por dinheiro. E você acredita neles? Não é questão de acreditar ou não, é questão de como isso me faz sentir. Como te faz sentir? Como se fosse verdade. Como se talvez eu realmente esteja me aproveitando de você sem perceber. Nina, isso é ridículo. É? Ítalo, olha para nossa relação objetivamente. Você paga nossos jantares, comprou o meu vestido, me leva a lugares que eu nunca poderia ir sozinha. Porque eu quis. Porque gosto de fazer essas coisas por você. Mas isso não muda o fato de que estou me beneficiando financeiramente da nossa relação. Nina, você está sendo ilógica. Talvez, mas é assim que me sinto. Houve outro silêncio longo. Tudo bem, disse Ítalo finalmente. Se é tempo que você precisa, eu respeito isso. Mas Nina, sim? Não deixa as pessoas destruírem algo bom só porque elas são invejosas ou mal intencionadas. Não é só isso. É sim. Você sabe quem você é. Eu sei quem você é. Não deixa os outros definirem nossa relação. Depois que desligou, Nina se jogou na cama e chorou. Não estava chorando só pela briga com Ítalo, mas por toda a confusão e pressão que estava sentindo. Camila a encontrou assim quando chegou em casa. Nossa, o que aconteceu? Nina contou tudo. Os comentários no escritório, a conversa com o Dr. Martins, a ligação para Ítalo. Nina, disse Camila quando ela terminou, você está sabotando sua própria felicidade. Não estou sabotando. Estou sendo realista. Você está sendo insegura. Que diferença faz o que as pessoas pensam? Faz diferença para mim. Não consigo ser feliz sabendo que todos acham que sou uma aproveitadora. E desde quando a opinião dos outros é mais importante que seus sentimentos? Não é mais importante, mas... Nina, você gosta dele? Gosto. Ele gosta de você? Acho que sim. Vocês são felizes juntos? Somos. Então, qual é o problema? O problema é que talvez isso não seja suficiente no mundo real. Camila suspirou. Sabe qual é seu problema, Nina? Você tem medo de ser feliz. Que bobagem. Não é bobagem. Sempre que algo bom acontece na sua vida, você encontra uma forma de estragar. Lembra quando passou na faculdade? Ficou uma semana inteira se convencendo de que havia sido um erro. Quando conseguiu o estágio, ficou paranoica, achando que iam te demitir. Isso é diferente. É a mesma coisa.
Você não se acha merecedora de coisas boas. Nina ficou em silêncio, processando as palavras da amiga. E se ele realmente for bom demais para mim? Perguntou em voz baixa. E se você for boa demais para ele? Retrucou Camila. Nina, você é inteligente, trabalhadora, íntegra e linda. Qualquer homem seria sortudo de ter você. Mas ele pode ter qualquer mulher, e escolheu você. Isso não conta para nada? No fim de semana, Nina ficou em casa, evitando sair e pensar demais. Ítalo respeitou seu pedido de tempo e não ligou, o que a deixou ainda mais confusa. Parte dela queria que ele insistisse, provando que realmente se importava. Na segunda-feira, chegou ao escritório determinada a focar no trabalho e esquecer seus problemas pessoais. Mas Dr. Martins a chamou novamente em sua sala. Nina, o senhor... Pimentel pediu especificamente para você não trabalhar mais nos casos dele. Nina sentiu o mundo desabar. Ele disse por quê? Apenas que achava melhor evitar conflitos de interesse. Entendo. Nina, posso dar um conselho não solicitado? Claro. Em 30 anos de advocacia vi muitas pessoas sabotarem relacionamentos por medo. Se você gosta dele e ele gosta de você, não deixe o orgulho atrapalhar. Não é orgulho, Dr. Martins, é complicado. Relacionamentos sempre são complicados. A questão é se valem a pena. Naquela tarde, Nina estava organizando seus arquivos quando Dona Márcia se aproximou. Nina, querida, posso falar com você? Claro, Dona Márcia. O Sr. Ítalo ligou perguntando se você estava bem. Disse que vocês tiveram um mal-entendido. Algo assim. Querida, eu já vi muitas coisas neste escritório. E posso te dizer uma coisa. A forma como aquele homem olha para você não é de alguém interessado apenas em se divertir. Como assim? É olhar de homem apaixonado, de verdade. Dona Márcia... E outra coisa, qualquer pessoa que insinue que você está com ele por interesse não te conhece. Você é uma das pessoas mais íntegras que já trabalharam aqui. Nina sentiu os olhos marejarem. Obrigada por dizer isso. É a verdade. E se me permite um conselho de quem já viveu muito... Não jogue fora algo bom por causa de fofoca alheia. Naquela noite, Nina estava no ônibus voltando para casa quando seu celular tocou. Era uma mensagem de Ítalo. Sei que pediu tempo, mas precisava dizer. Você me faz falta. Quando estiver pronta para conversar, estarei aqui. Nina olhou a mensagem por um longo tempo, sentindo o coração apertar. Pela primeira vez desde sexta-feira, permitiu-se admitir a verdade. Ítalo também fazia falta para ela, muita falta. Talvez fosse hora de parar de fugir da felicidade e lutar por ela. Nina passou a terça-feira inteira ensaiando o que diria para Ítalo. Escreveu e apagou pelo menos 10 mensagens diferentes. Praticou discursos no espelho e chegou ao ponto de discar o número dele 3 vezes antes de desligar. Pelo amor de Deus! Exclamou Júlia, encontrando Nina andando de um lado para o outro na sala pela 20ª vez. Ou você liga para ele ou eu ligo. Não é tão simples. É sim, você liga, pede desculpas por ter sido teimosa e pronto. E se ele não quiser mais falar comigo? Nina, Camila apareceu da cozinha com uma caneca de café. O homem mandou mensagem ontem dizendo que você faz falta. Claramente ele ainda quer falar com você. Mas e se? Nada de e se, interrompeu Júlia. Você vai ligar para ele agora ou eu vou esconder seu celular. Nina olhou para as 2 amigas e suspirou. Elas estavam certas. Ela estava sendo covarde. Tudo bem, disse ela pegando o celular. Vou ligar. Agora? Agora. Nina discou o número com dedos trêmulos. O telefone tocou 1 vez, 2 vezes. Alô? Oi, Nítalo. É a Nina. Nina. A voz dele soou aliviada. Como você está? Confusa, ansiosa e com saudades suas. Admitiu ela, surpreendendo a si mesma com a honestidade. Também estou com saudades suas. Você poderia me encontrar para conversarmos? Claro. Onde? Lembra do parque onde fizemos piquenique? Podemos nos encontrar lá? Em 1 hora? Perfeito. Nina chegou ao parque 15 minutos antes do horário marcado e se sentou no mesmo banco onde haviam almoçado juntos semanas atrás. Estava nervosa, mas também determinada. Havia pensado muito nos últimos dias e chegado a algumas conclusões importantes. Ítalo apareceu exatamente no horário, vestindo jeans e uma camisa polo, mais casual do que ela estava acostumada a vê-lo. Quando seus olhos se encontraram, Nina sentiu o coração acelerar. Oi, disse ele se sentando ao lado dela no banco. Oi. Ficaram em silêncio por um momento,
ambos aparentemente tentando encontrar as palavras certas. Ítalo, Nina começou, eu preciso pedir desculpas. Por quê? Por ter fugido em vez de conversar com você, por ter deixado a opinião dos outros me afetar tanto, por ter duvidado de nós. Nina, deixa eu terminar. Ela o interrompeu. Nos últimos dias fiquei pensando em tudo que aconteceu entre nós, desde aquele primeiro dia na loja até o jantar beneficente. E percebi uma coisa. Eu estava certa sobre você no início. Ítalo arqueou uma sobrancelha. Certa como? Você realmente é arrogante, disse Nina com um meio sorriso, mas não da forma que eu pensava. Explica isso. Você é arrogante o suficiente para achar que pode me fazer feliz apesar de todas as diferenças entre nós. Arrogante o suficiente para ignorar o que os outros pensam e ir atrás do que quer. Arrogante o suficiente para acreditar que nosso relacionamento pode dar certo. E isso é uma coisa boa? É a melhor coisa do mundo, admitiu Nina. Porque eu preciso dessa sua arrogância. Preciso de alguém que acredite em nós quando eu não consigo acreditar. Ítalo sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ela via desde que se conheceram. E você quer que eu continue sendo arrogante? Quero que você continue sendo você. O homem que me desafia, que me faz rir, que lembra dos meus sonhos e me faz acreditar que posso realizá-los. Nina, Ítalo pegou a mão dela. Você sabe que eu te amo, né? Nina sentiu os olhos encherem de lágrimas. Eu também te amo. Era a primeira vez que ela dizia essas palavras em voz alta, e o alívio que sentiu foi imenso. Sério, sério. Me apaixonei por você em algum momento, entre nosso primeiro jantar e quando você cantou Djavan no carro. Acho que foi quando percebi que você é muito mais do que aparenta ser. E eu me apaixonei por você no exato momento em que você me chamou de machista na boutique, disse Ítalo fazendo Nina rir. Sério, sério. Ninguém nunca havia me enfrentado daquela forma. Foi quando soube que você era especial. Mesmo quando eu estava sendo completamente grosseira. Especialmente quando você estava sendo grosseira. Mostrou que você tem princípios e coragem para defendê-los. Nina se inclinou e beijou Ítalo suavemente. Foi um beijo cheio de promessas, pedidos de desculpa e declarações de amor. Então, disse ela quando se separaram, o que fazemos agora? Agora vamos ter que enfrentar algumas conversas difíceis, respondeu Ítalo. No escritório com minha família, com pessoas que vão ter opiniões sobre nosso relacionamento. E você está preparado para isso? Estou preparado para qualquer coisa, desde que seja com você. Mesmo que seja complicado, especialmente se for complicado. As melhores coisas da vida geralmente são. Nina sorriu e se aconchegou ao lado dele no banco. Sabe, tem uma coisa que preciso te contar. O quê? Quando você pediu para eu não trabalhar mais nos seus casos no escritório, fiquei magoada. Achei que você estava me dispensando profissionalmente. Foi exatamente o contrário, explicou Ítalo. Pedi isso para proteger você, para que ninguém pudesse dizer que você estava tendo privilégios por causa de mim. Ah, mas se você quiser, posso voltar atrás. Não me importo com o que as pessoas pensam. Não, Nina balançou a cabeça. Você estava certo. É melhor manter as coisas separadas, pelo menos por enquanto. Por enquanto? Bem, Nina se virou para encará-lo. Tenho uma proposta para você. Que tipo de proposta? Lembra que disse que eu poderia começar minha consultoria em pequena escala? Lembro. Estive pensando nisso. E se eu realmente começasse? Poderia atender pequenos negócios nos fins de semana, construir uma clientela, ganhar experiência. Acho uma ideia excelente. Como posso ajudar? Na verdade, Nina respirou fundo. Estava pensando se a Pimentel Incorporações não teria interesse em uma parceria. Ítalo a olhou, intrigado. Que tipo de parceria? Vocês devem ter fornecedores pequenos, certo? Empresas familiares, negócios locais que prestam serviços para vocês? Temos, e apostaria que alguns deles têm problemas administrativos, falta de organização, dificuldades com planejamento fiscal, problemas de fluxo de caixa, com certeza. Então a Pimentel poderia oferecer consultoria administrativa como um benefício para seus parceiros menores. Ajudaria eles a se organizarem melhor, o que seria bom para vocês também. Ítalo ficou em silêncio por um momento, claramente processando a ideia. Nina, disse ele finalmente, isso é brilhante. Você acha? Acho. É uma situação em que todo mundo ganha. Os fornecedores ficam mais organizados,
Nós temos parceiros mais confiáveis e você constrói sua empresa. E o melhor, acrescentou Nina, é que seria uma relação profissional de verdade, não um favor que você está me fazendo. Exato. Seria você prestando um serviço valioso para a empresa. Então você toparia apresentar a ideia para sua diretoria? Toparia, mas tem uma condição. Qual? Você teria que fazer uma apresentação formal, preparar um projeto, mostrar como funcionaria, quanto custaria. Sério? Sério? Se vamos fazer isso, vamos fazer direito. Nina sentiu uma onda de excitação. Eu conseguiria fazer isso. Sei que conseguiria, e sabe por quê? Por quê? Porque você é a mulher mais determinada e inteligente que conheço, e porque eu vou estar do seu lado para o que der e vier. Nina se levantou do banco de repente. Vem comigo. Para onde? Tenho uma coisa para te mostrar. Ela o puxou pela mão até uma área mais movimentada do parque, onde havia várias famílias fazendo piqueniques e crianças brincando. Vê aquela menina ali? Apontou para uma garotinha de uns 7 anos que estava tentando voar uma pipa. Vejo. Ela está tentando há uns 15 minutos e não consegue. A pipa sobe um pouco e cai. E fica observando. Eles ficaram parados vendo a menina lutar com a pipa. A cada tentativa frustrada, ela ficava mais determinada. Finalmente, numa rajada de vento mais forte, a pipa subiu e se manteve no ar. A alegria no rosto da menina era contagiante. Pronto, disse Nina. É isso que quero que saiba sobre mim. O quê? Que eu sou como aquela menina. Posso cair várias vezes, posso ficar frustrada, posso até querer desistir, mas no final, sempre tento de novo. E por que isso é importante? Porque nosso relacionamento pode ter momentos difíceis. Vamos enfrentar pessoas que não acreditam em nós, situações complicadas, mal entendidos como o que acabou de acontecer. Sim, mas eu vou continuar tentando. Não vou desistir de nós de novo. Ítalo a puxou para mais perto, e eu vou estar aqui para segurar a linha da pipa quando o vento estiver muito forte. Promete? Prometo. Eles caminharam de volta para o banco, mas desta vez de mãos dadas, conversando sobre planos e sonhos. Nina contou sobre sua ideia de consultoria, Ítalo falou sobre projetos futuros da empresa, e ambos descobriram que tinham mais compatibilidade profissional do que haviam imaginado. Sabe o que mais me deixa feliz? Disse Nina quando se sentaram novamente. O quê? Que conseguimos transformar nossa primeira briga em algo produtivo. Se eu não tivesse reclamado do vestido na loja, talvez você nunca tivesse notado que eu poderia ter boas ideias sobre negócios. Verdade. Suas críticas foram o primeiro sinal de que você entende de pessoas e situações. E suas desculpas foram o primeiro sinal de que você é um homem maduro o suficiente para admitir erros. Então vamos continuar brigando produtivamente. Vamos continuar sendo honestos um com o outro, mesmo quando for difícil. Fechado. Quando o sol começou a se pôr, eles finalmente se levantaram para sair do parque. Ítalo, disse Nina quando chegaram aos carros. Posso te fazer um pedido? Claro. Quando eu apresentar meu projeto na Pimentel, quero que você me trate como trataria qualquer consultor externo. Nada de facilitações por causa do nosso relacionamento. Tem certeza? Absoluta. Quero ganhar esse projeto pelo meu mérito. E se a diretoria rejeitar a proposta, aí vou procurar outras empresas. Mas pelo menos vou saber que tentei. Ítalo sorriu e beijou sua testa. É por isso que eu te amo. Porque sou teimosa. Porque você é corajosa. E porque sempre quer fazer as coisas do jeito certo. E eu te amo porque você me deixa ser corajosa. Sempre. 6 meses depois, Nina estava em sua própria sala comercial, pequena, mas sua, revisando os contratos de seus 15 clientes regulares. Sua consultoria havia crescido mais rápido do que ela sonhara, principalmente depois que a Pimentel Incorporações aprovou seu projeto e a indicou para outras empresas. Ítalo entrou na sala carregando 2 xícaras de café. Como está indo o relatório mensal? Perguntou ele, colocando uma xícara na mesa dela. Muito bem. Consegui aumentar a eficiência de mais 3 clientes este mês. Impressionante. E como está indo a vida amorosa da CEO mais competente que conheço? Muito bem também. Nina sorriu, se levantando para beijá-lo. Especialmente considerando que namoro o CFO mais compreensivo do mundo. CFO, Chief Fun Officer. Você é responsável por me fazer rir quando estou estressada. Ah, então é uma posição oficial? Oficialíssima, com benefícios vitalícios. E que tipo de benefícios?
Beijos quando você quiser, jantares caseiros aos domingos e direito de escolher o filme na sexta-feira. Aceito o cargo. Nina voltou para sua cadeira, mas Ítalo continuou parado ao lado da mesa, com uma expressão estranha. O que foi? Ela perguntou. Nina, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você se lembra do que disse no parque sobre a menina com a pipa? Lembro. Sobre continuar tentando mesmo quando as coisas ficam difíceis? Sim. Você ainda pensa assim? Claro, por quê? Em vez de responder, Ítalo se ajoelhou ao lado da cadeira dela e tirou uma pequena caixa do bolso. Porque quero tentar algo novo com você, disse ele, abrindo a caixa para revelar um anel delicado e elegante. Quero tentar construir uma vida juntos, oficialmente. Nina sentiu o ar faltar nos pulmões. Ítalo. Nina Duarte, você quer se casar comigo? Não porque somos de mundos diferentes e queremos provar alguma coisa, mas porque somos perfeitos juntos exatamente como somos. Nina olhou para o homem ajoelhado na sua frente. O mesmo homem que ela havia gritado em uma boutique, que a havia desafiado e apoiado, que havia acreditado nela quando ela não acreditava em si mesma. Sim, disse ela sem hesitação. Sim, eu quero me casar com você. Quando Ítalo colocou o anel em seu dedo e a beijou, Nina soube que havia tomado a decisão mais certa de sua vida, porque às vezes as melhores histórias começam com uma briga e sempre terminam com um final feliz quando as pessoas certas se encontram. Fim.